Quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês tentem puxar na memória de vocês o que vocês estavam fazendo no dia 25 de maio de 2023. Difícil, complexo, né? Às vezes nem consegue lembrar. Talvez algum de vocês possam até lembrar o que estava fazendo esse dia. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Agora, se eu puxar uma outra reflexão simples e popular, o que vocês estavam fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Talvez alguns de vocês vão lembrar exatamente o que estavam fazendo. Mas eu não faço ideia, até porque eu não tinha maturidade para vivenciar aquele acontecimento. Aquilo não teve um forte impacto na minha mente, não teve um forte impacto na minha vida, então eu não tenho uma memória. Já me questionaram sobre isso, falaram assim, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro? Eu falei, eu não sei. Não faço ideia, mas tem pessoas que aquela tragédia memorizou de uma maneira que consegue lembrar em detalhes o que estava fazendo, a roupa que estava vestindo, com quem estava. Por que algumas pessoas conseguem memorizar momentos e outras não? Vamos para um outro detalhe. Por que a gente consegue trazer sentimentos e emoções através de palavras ou através de números, por exemplo? Talvez se eu falar 7-1 para vocês, remete uma sensação, aquela sensação do Brasil levando aquela goleada e um gol atrás do outro. E eu particularmente, consigo lembrar exatamente o que eu estava fazendo, a cadeira que eu estava sentado, com quem eu estava, meu sentimento, aquilo vem à tona. Inclusive, tem pessoas que não conseguem assistir até hoje a seleção brasileira porque remete àquela sensação daquele 7-1. Porque era a expectativa do Brasil ser campeão em casa. Todo mundo tinha essa expectativa, só que não aconteceu. E é muito louco isso, porque isso, às vezes, são memórias e acontecimentos coletivos que acaba sendo popularmente conhecido por muita gente, mas existem memórias e coisas individuais, cada um de vocês. Eu, particularmente, eu tenho uma sensação, uma memória afetiva com iogurte. Iogurte e pão de mel. Porque era o que eu tomava e comia na refeição da escola. Então, me traz à memória a lembrança de quando eu estava com os meus amiguinhos, aquele iogurte, aquele pão de mel. Só de sentir o cheiro já me remete. Às vezes eu estou louco, quero lá tomar um iogurte para trazer aquela sensação positiva. E alguns de vocês têm outro alimento, outro acontecimento que puxa aquela memória boa, que faz vocês terem aquela sensação positiva do que vocês estão vivendo ou não, e que é individual de vocês. Tem mais um detalhe que eu quero trazer aqui. Vocês já pararam e repararam para pensar quando vocês estão em algum lugar e vocês olham para uma pessoa e você simplesmente olha para ela e fala, não gostei dela. Simplesmente não olhar, nem conversou, nem se aproximou da pessoa, só de olhar para essa pessoa, você já falou, não gostei, vou me afastar dessa pessoa. Por que isso acontece? Porque existe sinapses memoriais que é criado na nossa mente através das experiências que a gente passa na nossa vida. E através dessas sinapses memoriais que é criado na nossa mente, ela nos molda. Por isso que experiência gera consciência. O que te molda, o que te faz ser quem você é hoje, são as experiências que você passou na sua vida, que é diferente das experiências que eu passei na minha vida. Eu gosto de popularmente chamar as nossas memórias em 3 modelos diferentes. A nossa memória, ela tem um momento que ela é alta, ela tem um momento que ela é baixa e ela tem um momento que ela é simplesmente uma linha. O que é essa memória alta? Essa memória alta são simplesmente aqueles momentos onde a gente teve coisas boas na nossa vida. São aqueles momentos particulares onde você, em algum momento, sei lá, o primeiro beijo, o primeiro parque de diversão, às vezes a primeira palestra, ou às vezes o primeiro emprego que você conquistou. Quando você vive esse momento, o seu cérebro ele faz uma sinapse memorial. E ele memoriza exatamente tudo que você está vivenciando. E é como se fosse um filme 6D. Ele consegue memorizar o cheiro, ele consegue memorizar as cores, ele consegue memorizar literalmente tudo. E o seu cérebro armazena isso na sua cabeça como se fosse uma coisa boa, como se fosse, caraca, isso é legal, eu quero viver, eu quero ter esse sentimento de novo. Só que também existe as memórias baixas. O que são essas memórias baixas? As memórias baixas são o contrário do que eu chamo da memória alta, que é quando você passa por um forte impacto emocional e é criado essa sinapse na sua mente. Um exemplo, quando você bate o carro. Talvez alguns de vocês já tiveram essa experiência negativa, e no exato momento onde você bate o carro, é criada uma sinapse memorial, onde ele simplesmente memoriza o som que você estava ouvindo, ele memoriza o cheiro do airbag, ele memoriza simplesmente
tudo. E você consegue lembrar em detalhes. Inclusive, quem passou por essa experiência sabe que aqueles segundos parecem minutos que você está vivenciando. Porque você consegue lembrar literalmente de todos os detalhes. E aí, o que acontece com o seu cérebro? Ele pega exatamente toda aquela circunstância que aconteceu e ele guarda isso. E quando ele vai resgatar isso, e por que ele guarda isso? Com um senso de defesa, por exemplo. Se em algum momento você começa a escutar a mesma música que você escutou quando você sofreu um acidente de carro, o que seu cérebro faz? Ele começa a ativar um gatilho e falar, opa, eu preciso me afastar disso. Isso aqui é um perigo. Se eu continuar nesse mesmo caminho, nesse mesmo trajeto, o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu no dia que eu sofri o acidente. Isso é o seu cérebro, seu inconsciente conversando com você. Então, por isso que ele guarda essas memórias baixas para te defender, para evitar que você passe pelas mesmas situações de novo. Então, o nosso cérebro ele tem esse senso de defesa. Até porque nós, seres humanos, nós somos movidos por duas coisas. Nós somos movidos pela dor e nós somos movidos pelo prazer. São esses dois movimentos que fazem o ser humano mover. E de onde que é tirado essa dor e esse prazer? Ele é tirado justamente da vida que você teve. É literalmente tirado das suas memórias. Então, o que define dor e prazer? O que define se aquela pessoa é ou não é boa? O que aquilo tem a ver com as memórias? Porque, às vezes, você, no passado, você estava na escola e tinha alguém com cabelo cacheado, alguém com cabelo loiro, cacheado, de olhos azuis, que ficava o dia inteiro te importunando. Ficava o dia inteiro tacando borracha em você, bolinha de papel em você. E era uma coisa chata, uma coisa que você não aguentava mais. E aí o seu cérebro foi guardando aquela memória, aquele padrão de pessoa, como se fosse uma pessoa que ela iria te incomodar durante a vida inteira. Ou é uma pessoa que é perigosa para você. Quando o seu cérebro ele identifica isso, anos depois, inconscientemente você vai olhar uma pessoa com o mesmo padrão, cabelos cacheados, loiro e olhos azuis, e você automaticamente vai se afastar dessa pessoa e você nem sabe por quê. Mas é porque no passado você teve uma experiência negativa com esse padrão de pessoa, que fez você ter a consciência que você tem hoje. Então, o grande ponto é que as nossas memórias, elas moldam quem nós somos hoje. Então, o que define, de certa forma, o que é prazer, o que é dor, são as experiências que você teve no passado. São as circunstâncias que você passou no passado. As pessoas dizem ser empáticas, pessoas falam que gostam e querem ser empáticas, mas o grande ponto é, o que é empatia? Popularmente se diz que empatia é se colocar no lugar do outro. Mas será que realmente é possível se colocar no lugar do outro? Porque não adianta nada você se colocar na situação da outra pessoa, tendo exatamente, vivenciando experiências diferentes do que ela vivenciou. Como assim, Jorge? Se vocês pararem para pensar, isso aqui que eu acabei de desenhar para vocês, é como se fosse a nossa linha da vida. E aí, todo momento, a gente vai tendo esse momento de altos e baixos, isso aqui é a nossa linha de vida. Só que a minha linha teve momentos de altos e baixos diferentes da sua linha. Quando eu me coloco no seu lugar, eu vou colocar no seu lugar, sendo empático, tendo exatamente as experiências que eu tive na minha vida. Então, não tem como eu sentir a dor de alguém que foi abusado se eu não fui abusado. Não tem como eu sentir a dor de alguém que foi rejeitado se eu nunca fui rejeitado. Não tem como eu sentir a dor de alguém que passou fome se eu nunca passei fome. Não tem como. Ou seja, a gente precisa entender que, quando a gente quer ser empático com alguém, a gente precisa, de alguma maneira, tentar trazer essa sensação que essa pessoa passou para dentro de nós. Começar a imaginar e tentar sentir as mesmas dores que essa pessoa, para daí sim a gente conseguir compreender essa pessoa. Então, o que molda, o que faz você ser quem você é hoje, é a sua linha, é a linha da sua vida, mas principalmente são os movimentos e as memórias que vocês têm dentro da sua vida. Então, tudo aquilo que você passou positivamente, seu cérebro armazena. Tudo aquilo que você passou negativamente, seu cérebro guarda também. Agora, Jorge, o que são essas linhas comuns? São aquilo que não faz sentido.
Sabe aquele caminho do trabalho para casa que você faz todo santo dia? Seu cérebro não armazena aquilo, não faz sentido ele guardar aquilo dentro de um pote. Não faz sentido ele guardar isso na sua cabeça. Por quê? Porque se ele guardar, ele vai começar a sobrecarregar essas informações. Então não faz sentido ele descarta, porque é o que você faz todo santo dia. Agora, quando você tem algum momento onde é criada essas sinapses memoriais, aí sim ele faz e guarda, porque isso vai ser útil no futuro. Vai ser útil para você definir o que é prazer, e é o que a gente chama de nostalgia, ou vai ser útil para o seu cérebro te defender, e é o que a gente conhece como crenças. É aquilo onde é criadas as nossas crenças. Então, a sua experiência negativa com situações, circunstâncias e pessoas que você passou durante toda a sua jornada, é ali que é criado as crenças. E, Jorge, por que isso é importante? Por que é importante a gente saber da construção da nossa memória? Porque se você quer aprender algo, se você quer mudar, se você quer evoluir, você tem que passar por experiências. Eu sou o Jorge Cotes, me apresentando aqui para vocês, e eu dou treinamento para empresários. E o que eu mais escuto em relação a empresários é, nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria feito tudo diferente no passado. Mas a cabeça que ele só tem hoje é pelo que ele passou durante esse trajeto. Se ele não tivesse passado por tudo que ele passou para estar exatamente onde ele está agora, ele não teria conseguido ter a mentalidade e a consciência que ele tem agora para lidar com as adversidades que ele tem durante a sua jornada e durante o futuro que ele vai ter. Esse é o grande ponto, que não basta a gente ler livro, não basta a gente estudar, não basta ir para uma faculdade, não basta apenas assistir palestras. O que vai fazer você memorizar de fato o que você precisa memorizar para começar a ter consciência é as experiências que você vai ter. E aí você pode buscar essas experiências ou você pode deixar elas acontecer. Se você quer evoluir rápido, busque vivenciar isso de uma maneira mais ativa. Busque participar de coisas mais ativas, busque viajar. Busque estar em ambientes onde vai te proporcionar isso. Eu falo um pouco da minha realidade, que eu vim do interior, que até então, antes de eu viajar, antes de eu conhecer outras pessoas, para mim, a minha cidade, viajar 15 minutos para uma outra cidade, era algo gigantesco, era algo que eu estou viajando. Em grandes centros, em grandes metrópoles, viajar 15 minutos é sair de um bairro, e olha lá ainda, e ir para outro bairro. E olha lá. Entende que, para mim, na minha consciência, na experiência de vida que eu tinha, 15 minutos era sair de uma cidade para outra. Mas é porque aquela era a minha realidade. Então, às vezes, vocês estão presos numa linha do tempo, numa bolha que está proporcionando experiências para vocês, que está impedindo vocês, muitas vezes, de conhecer o novo. Está impedindo, muitas vezes, você de dar o próximo passo e avançar. Então, permitam-se viver. No mundo empresarial, dizem muito sobre errar rápido e corrigir rápido, que é a era que a gente está vivendo hoje. Por que isso? Porque são as experiências que vai fazer você memorizar o que você tem que ou não fazer. Então, às vezes, você está preso na sua bolha, na sua região. Quando você amplia a sua visão, quando você amplia as suas experiências, quando você amplia as suas conexões, é onde você começa a vivenciar experiências que vai criar novas consciências para vocês. Onde você vai começar a criar e dominar a sua vida. Permitam-se viver. Permitam-se jogar esse jogo, permitam-se criar experiências memoráveis na vida de vocês. Vocês não estão na Terra apenas para viver como um zumbi. Vocês estão aqui para desfrutar de tudo aquilo que o mundo nos proporciona para a gente desfrutar. Vivenciem experiências e construam uma linha da vida inesquecível. Questione-se. Eu quero finalizar com essa reflexão aqui. No final da sua jornada, naqueles últimos segundos, que dizem que a gente relembra toda a nossa vida, que tipo de memória você quer ter? Que tipo de lembrança você quer ter? Lembranças que o seu cérebro pegou e jogou fora, ou lembranças que você vai ter orgulho de relembrar todos os dias? Experiência gera consciência. Então, vivencie, aproveite cada minuto, cada segundo da vida de vocês, criando experiências memoráveis. Obrigado.